que usa álcool, você pode ter um carro que usa gasolina, você pode ter um carro que usa diesel, você pode ter um carro que usa energia elétrica. Só que o músculo ele é danado, o músculo ele é besta, ele só aceita uma fonte de energia. O músculo só aceita uma fonte de energia para se contrair, que é aquela substância chamada ATP, uma estrutura formada por adenosina e 3 moléculas de fosfato. E qual que é qual que é esse raciocínio? Por um processo chamado hidrólise, né, você tem o rompimento, né, a clivagem da última ligação do ATP, liberando fosfato e energia. A energia liberada com o rompimento dessa última ligação é que é utilizada pelo músculo para realizar a contração muscular. É a chamada hidrólise do ATP. Eu, em Santa Maria, tinha aula de bioquímica com uma bioquímica, e quando a gente falava assim, a ATPase quebra a última ligação do ATP, ela falou, quebra como? Com picareta? Que história é essa de quebrar, moleque? Então, eles não gostam desse termo, né? Então, é a hidrólise do ATP, né? É uma reação química que permite romper a ligação, a última ligação do ATP, que é uma ligação de alta energia. Então, quando eu rompo isso com o auxílio dessa enzima ATPase, eu libero energia e fosfato. E essa energia liberada do rompimento, da clivagem, da última ligação, é que vai ser utilizado como fonte de energia para a contração muscular. O raciocínio é simples. O ATP é a única fonte de energia aceita pelo músculo para realizar a contração muscular. Então, ok, tá claro. Qual que é o problema? O problema é que há um estoque limitado de ATP no músculo, né? Para falar a verdade, nós temos ATP para, no máximo, uma contração muscular. Eu gosto de fazer um teatro da contração muscular, da teoria do deslizamento dos miofilamentos de actina e miosina, mas aqui de forma online não vai dar. Então, vocês têm que acreditar em mim, que basicamente a gente tem em estoque no músculo para, no máximo, uma contração. Aí vem a pergunta, poxa, Hugo, espera aí. Você falou que o músculo ele é besta, ele é chato. Ele só aceita como fonte de energia para a contração, para ele realizar a contração, o ATP, a energia proveniente do ATP. E você me disse que eu tenho um estoque de ATP para, no máximo, uma contração. Mas quando eu estou fazendo rosca, por exemplo, a primeira contração é do estoque lá de ATP. E a segunda e a terceira, eu só vou fazer graças à minha capacidade de ressintetizar ATP. Quando há a primeira clivagem, quando há a primeira rompimento do meu ATP estocado, libera ATP, libera energia e eu passo a ter ADP. Daí para frente, eu vou precisar usar estratégias para encontrar energia e fosfato, para reformar o ADP em ATP novamente, e aí o termo ressíntese, para que esse ATP reformado possa, de novo, ser rompida a última ligação, passar pelo processo de hidrólise, pelo processo de clivagem, rompimento da ligação, liberação de energia para eu continuar a minha contração. Então, há estratégias que o organismo usa para repor o ATP que foi utilizado, que estava lá estocado. Primeiro ATP que eu uso vai me fornecer ADP, agora eu vou ter que arrumar energia e fosfato para reformar o ADP em ATP novamente, para que ele possa servir como fonte primária de energia para a contração muscular. E quais são as estratégias, Hugo, que eu uso para repor esse ATP? Basicamente, eu uso 3 processos, chamados processos de ressíntese de ATP. E esses processos ocorrem simultaneamente, mas dependendo da intensidade e duração, um vai predominar sobre o outro. Então, toda vez que eu for exposto a uma atividade que tem por característica alta intensidade e curtíssima duração, quanto de curtíssima duração, Hugo? No máximo 10 segundos, eu vou usar predominantemente um processo de ressíntese de ATP, o chamado sistema dos fosfagênios ou sistema ATP-CP, que tem como substrato principal, que tem como matéria-prima a fosfocreatina. A fosfocreatina é a matéria-prima desse processo e a partir dela eu vou conseguir energia e fosfato para repor ATP.
Então, toda vez que eu estiver envolvido numa atividade de alta intensidade e curtíssima duração, eu vou utilizar predominantemente o sistema de fosfagênios como fonte de energia para a ressíntese de ATP. E o ATP, por sua vez, vai ser utilizado como fonte primária de energia para a contração muscular. Quando essa atividade ela dura mais que 10 segundos e continua com a característica de alta intensidade, um outro processo começa a tomar a frente da responsabilidade de ressintetizar ATP. É o chamado sistema glicolítico, que a partir de dois substratos, glicogênio ou glicose, que irão participar de reações químicas que, por meio dessas substâncias, poderão fornecer energia e fosfato para ressintetizar ATP. Então, toda vez que eu tiver numa atividade que tem por característica também alta intensidade, mas agora não de curtíssima duração, até 10 segundos, mas de curta duração, que envolva de 10 segundos a 1 minuto e meio, no máximo 2 minutos, apesar dos livros de fisiologia colocarem até 3 minutos, esse processo vai predominar em atividades de alta intensidade que vão até 1 minuto e meio, no máximo 2. Por quê? Porque esse processo ele tem uma característica muito interessante. Ele ressintetiza ATP, mas no produto final, há a formação de metabólitos, como, por exemplo, íons de hidrogênio, que provocam provocam a queda do pH do ambiente. E o nosso organismo, a corrente sanguínea, ela trabalha bem num pH em torno de 7,4, alcalino. E no músculo isso não é muito diferente. Então, toda vez que cai o pH no músculo e na corrente sanguínea, há uma dificuldade de trabalho enzimático, há uma inibição do movimento. Então, toda vez que eu estiver utilizando predominantemente o sistema glicolítico como processo de ressíntese de ATP, vai haver uma fadiga muito característica, que é uma fadiga provocada por acidose metabólica, que visualmente pode ser identificada porque há uma inibição do movimento. É aquela última série no supino que você está fazendo lá de um treinamento hipertrófico, que a 13ª repetição você não consegue completar. Isso é o tipo de fadiga que caracteriza quem está utilizando predominantemente o sistema glicolítico como fonte de energia para a ressíntese de ATP. E quando você estiver envolvido numa atividade que tem por característica fraca, moderada intensidade e longa duração, a partir de 3 minutos a gente já pode considerar essa característica de atividade, o processo de ressíntese de ATP que vai predominar é o sistema oxidativo. O sistema de fosfagênios e o sistema de glicolítico envolve reações químicas que ocorrem independente da presença do oxigênio. Ele está até presente, mas ele não participa das reações químicas que têm como objetivo ressintetizar ATP no sistema glicolítico e no sistema de fosfagênios. Por isso, esses dois processos são classificados dentro do metabolismo anaeróbio. Ou seja, envolve reações químicas que ocorrem sem a participação do oxigênio, apesar dele estar presente. Isso é muito importante. Já o sistema oxidativo é um processo de ressíntese de ATP que a presença do oxigênio é fundamental. Por isso que o sistema oxidativo é um processo de ressíntese de ATP classificado como metabolismo aeróbio. Hoje eu estou aqui para falar desse último processo,